Casais na área. É uma alegria para nós, né? Podermos estar aí novamente chegando na sua casa, né? Aqueles que já nos conhecem, né? Vão ouvir novamente. Que eu sou o Onésimo da Lidiane. Eu sou Lidiane do Onésimo. Eu sou o Juninho da Geisa. Eu sou a Geisa do Juninho. Coraçãozinho. Mas para quem não nos conhece, estamos aí apresentados, né? É uma alegria para nós, né, ter vocês aí conosco. Hoje nós vamos falar sobre quem mesmo? Naamã. Naamã. Top. Olha só, falar para casais, né? Falar para casais de namorados, casais solteiros ainda, né? Que estão namorando ou noivos, né? O que nós vamos aprender com Naamã? De repente você está aí curioso hoje, né? O que esse homem, né? Que está lá no livro de Reis vai poder nos ensinar aqui nessa noite, né? Primeiro vamos ver quem foi Naamã, né, Geisa? Então, Vem vamos pra lá? gente aí. Segunda Reis, né? Capítulo 5. Isso. Vou ler o primeiro versículo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Então, Naamã, ele era comandante do rei da Síria, né? Ele ocupava um cargo muito importante. Não era o comandante de qualquer exército, não. Era o comandante do rei da Síria, né? E fala aqui que o Senhor, né, Geisa, que você leu? Que o Senhor deu a vitória, dava vitórias, né, através de Naamã. E eu achei interessante falando que fala aqui, ó, era ele herói da guerra, porém, existia um porém na vida dele, né? Existia, qual porém que é, amor? Porém, na vida de Naamã é que ele era um leproso, né? Ele tinha algo que, né, às vezes quem estava ao seu redor não sabia, mas era algo, né, que ele carregava com ele, né? Eu até entendo que, na verdade, as pessoas que estavam fora não percebiam isso. O que vocês acham? Porque eles usavam aquelas roupas, né? Eu vejo Naamã, assim, né, usando aquelas roupas toda polposa, indo na frente, né? Porque o comandante ele ia à frente da batalha, né? Então ele estava à frente da situação, né? Então ele tinha um lugar de destaque. Eu percebo que Naamã também, ele tinha um certo orgulho, né? Depois a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito disso. Então eu percebo o Naamã bem assim, à frente de situações. Ele estava sempre em evidência, né? Aquele cara que respeitado por todos, né? Pelos de fora, porque ele ocupava um cargo, uma posição, né? Eu fiquei pensando assim, né? Se a gente puder, né, contextualizar um grande general, por exemplo, do exército brasileiro, né? Alguém da mais alta patente, né? Aquele que representava todo o exército da nação ali da Síria, vamos dizer assim, ele era o representante do rei no comando de um exército, igual você destacou bem, ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa do mais alto escalão. Eu imagino Naamã cheio de condecorações, né? Medalhas, estrelas, né? Uma pessoa assim que por onde passava todos reconheciam, cara, esse é Naamã, esse aí é o comandante, esse aí é o cara, é o top dos tops aí, no que diz respeito, vamos dizer assim, a guerras, a comandar um exército, né? Na verdade, ele era a voz do rei, né? Sim. Como se ele fosse a voz do rei. Ele tinha livre acesso ao rei e também era a voz do rei diante Ele não podia passar essa imagem que ele era um leproso, né? Para as pessoas que estavam ao seu redor. E quem que via a lepra, gente? Somente os sacerdotes, né? O que chamou a atenção foi o que você disse, é esse porém na vida de Naamã, né? Que tem lá no versículo 1. A gente está falando aqui do Naamã, né? Andando vamos dizer assim, pela cidade, andando, vamos dizer assim, até nos países vizinhos ali, né? O Naamã que todos viam quem era? O Naamã guerreiro, o Naamã, vamos dizer assim, que comandava um exército, vamos dizer assim, na época, né, era o exército mais poderoso, né? Acho que era o maior. A Síria que dominava o mundo, né? Exatamente. Então, olha quem era esse camarada. Ele não era realmente qualquer pessoa. Estavam vencendo muitas batalhas, né? Naquela época eles estavam
realmente tudo, né? conquistando muita coisa. E o Senhor, né, que dava essas conquistas através da vida dele, né? Mas guarde isso, tinha um detalhe, ele era leproso. Na rua, ninguém via, ninguém percebia, né? Mas quando ele Mas voltava quando ele para voltava casa, pra né, casa, A intimidade, né? Nos na de casa, no lar, né? Junto com os seus, né? Por que Quando isso tinha- acontece, né? Por que isso acontece, será, hoje em dia, no nosso casamento? Porque às vezes eu sou um lá fora e Será, dentro de será que a casa, gente usa máscaras, né? será que a gente esconde a lepra? uau, E aí? vamos ler o versículo Qual? 2. Vamos lá? Então lê aí. Então vamos lá, vamos continuar um pouquinho mais, nós vamos falar sobre a cura, né, dessa lepra de Naamã. Porque ele, né, um comandante da estirpe dele, ele queria ser curado, porque imagina se alguém descobrisse que o comandante era leproso, né? Se a gente ler lá em Levítico, a gente vai ver como era o procedimento, né, de um leproso. O leproso ele não podia estar no meio de uma batalha nunca, né? Nunca. Fora que era contagioso, né? Então ele podia passar para os outros, igual o Covid, né? Que a gente está vivenciando aí. Todo mundo se afasta. Então, se ficasse sabendo que alguém estava leproso, ele, na verdade, ele teria que gritar falando leproso para que os outros se afastassem dele. E, na verdade, a posição que ele tentava ocupar todo o tempo era o contrário, né? Aquela que estava em destaque, né? Então aconteceu o seguinte, a partir do versículo 2, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu a Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa.
quando meu senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Quando a gente começa, logo depois que você começou a ler, fiquei pensando aqui, né? Podemos perceber que dois Naamã, um Naamã fora de casa e um Naamã dentro de casa, né? E a gente aqui vai ver, né, a história de Naamã. Nós estamos falando, vamos dizer assim, de uma doença mesmo, né? Mas o que poderia ser essa lepra hoje dentro do casamento? O que vocês pensam? A gente vai conversando aqui, mas já quero lançar essa pergunta, né? Eu não sei como vai o seu casamento aí, mas fica pra gente poder pensar. Tem alguma lepra no meu casamento? Ou no meu namoro, né? Olhando para a história de Naamã, a gente percebe Naamã, né, sendo um homem altivo, um homem, né, diferente fora de casa. Mas quando ele chegava dentro de casa, ele expunha quem realmente ele era, né? Ele tirava as vestes, ele tirava as máscaras, né? E ele era ele próprio. E ali vinha a lepra, né? É o que evidenciava. E essa lepra, hoje em dia, o que pode ser comparado, né, no nosso casamento? Né? É a gente, às vezes, né, ser alguém do lado de fora, dar o nosso melhor do lado de fora, né? Ser paciente do lado de fora, né? A gente que trabalha fora, que tem a nossa vida, né, e pega um trânsito, eu dou aula, estou com o menino na sala de aula, e às vezes a gente, né, é paciente naqueles momentos, a gente conta até 10, né, e age de uma forma diferente. E quando chega em casa, né, filho vem, as situações vêm, e como que a gente reage? A gente joga o que há de pior dentro de casa? Será que tem sido isso a nossa atitude? É algo que a gente gostaria de compartilhar com vocês hoje, né? O que eu tenho, né? Quem tem sido eu dentro de casa? Às vezes Pergunta sua, quem tem sido eu dentro de casa? Eu tô comendo, né? Mas a gente fica pensando assim, não, porque o papo começa a ficar, vai desenrolando, né? Porque nós estamos vivendo mais tempo dentro de casa. Nós estamos sempre atravessando um tempo onde nós estamos passando mais tempo dentro de casa. Eu conversava com um amigo essa semana, eu falava com ele, cara, eu fico imaginando aquelas pessoas que não tinham prazer em estar dentro de casa com o seu cônjuge, com os seus filhos. Muitos às vezes nem sabiam nem lidar com isso. Então, vamos dizer, era uma lepra. E estão tendo a oportunidade de ser curada agora. Por exemplo, eu sou professora, né? Eu dou aula e tal. Quando eu me deparei em ter que dar aula para minha filha, eu pirei, gente. Né? A princípio foi uma situação bem complicada de você trabalhar com a minha própria filha ali naquela situação. Então, eu achei que não ia dar conta, né? E às vezes a gente perde o controle, perde a paciência também. Mas a gente tem que entender que eu preciso produzir dentro da minha casa aquilo que há de melhor. Né? Eu preciso, né, exalar o que há de melhor dentro de casa. E às vezes a gente faz o contrário, né? A gente pode notar também, né, que no texto fala que uma menina falou para a mulher de Naamã, né, sobre esse profeta que existia em Samaria. Uhum. Interessante que a confiança que Naamã tinha na esposa, né? Uhum. Porque uma simples menina, né, que chegou e foi até a casa dele para trabalhar. Ela comenta, né, se ele conhecesse o profeta que estava lá em Samaria, ele seria curado. Olha só, né, a profundidade dessa menina de conhecer esse profeta. E Naamã, né, com toda a sua pose, com toda a sua autoridade, acreditar numa menina, né, e acreditar na esposa, porque eles tinham um diálogo dentro de casa. A gente tem que frisar isso também, né? E assim, eu percebo que ele confiou tanto nas palavras da esposa, né, que ele foi falar com o rei da Síria. Verdade. Né? Ele teve coragem de ir até o rei da Síria e falar assim, eu preciso ser curado, e disse que tem um profeta lá em Samaria, né? Ele sentia a necessidade de ser curado também, né? Com certeza. Então ele reconhecia, né, o seu estado. Isso eu acho que o primeiro ponto, né, pra gente ser tratado na nossa debilidade, na nossa lepra, é o reconhecimento, né? Você reconhecer quem você está sendo.
E a partir dali eu entendo um plano de Deus na vida de Naamã, né? Vai se traçando um plano de Deus nessa situação. A menina que vem para casa, né? Compartilha com a esposa e agora ele vai até o rei. E o que acontece a partir daí? O rei faz uma carta, né? Onde ele chega até o rei de Samaria, né? O rei de Israel. E aí, o que acontece? Quando ele vai, antes dele chegar lá, eu percebo assim, qual que é a preocupação de Naamã? Ele levou a pouco com ele, não foi? Ele Levar levou carros, cavalos, eu vou levar coisa, ouro, tudo, prata, eu vou levar tudo. Como se a cura da lepra fosse vendida. Nossa. Muitas vezes a gente acha que a cura da nossa lepra, o dinheiro vai comprar. Ou é no nosso esforço, né? Ele se esforçou de ir, de levar as coisas, né? A Às vezes a gente acha pode... que se esforçando, não, eu fazendo vai acontecer, né? A lepra a gente pode também ver que é um pouco de orgulho. Um pouco não, é um orgulho, né? Sim. Porque quando Naamã aceita, né, ir até o rei através de uma menina que deu o recado. Mas só que ele também não aceitou de boa, porque ele levou, né, isso tudo com ele para comprar talvez a cura. Vamos supor que ele queria comprar a cura para ele. Verdade. Ele, nesse momento, eu ainda entendo que ele estava ainda com, vamos dizer, você usou uma expressão mais cedo, não estou lembrando agora, mas falando assim, o poder ainda estava na cabeça dele. Isso. Né? Eu tenho condições de ir lá, né, e pelo meu dinheiro, pelo a minha, vamos dizer assim, Status, né? pelo meu status, eu vou lá e vou, se tiver que pagar, eu pago. Eu compro, né? E olha como é que Deus é maravilhoso, né? Deus não mandou o rei falar com ele. Deus mandou uma menina que trabalhava, que foi levada como escrava para dentro da casa dele. E Deus usou essa menina para falar com ele. Então, assim, muitas vezes a gente espera que algo venha, assim, de uma forma estrondosa sobre nós, para nos curar. Mas a gente não percebe que são as coisas simples do dia a dia que Deus nos usa, né? Para nos curar da E nossa uma lepra. menina que era escrava ainda dele, né? Vamos dizer assim, Então, estava assim, o sob tratamento do dele. orgulho começou ali, né, Lid? Vou começar quebrando o orgulho aqui. Igual você falou, assim, me chama a atenção que aonde começou? Na casa. Né? Exatamente. O processo da cura na vida dele começou dentro de casa. E a gente percebe também que a confiança dele em ir a outro rei, ele achou que o rei ia resolver. Né? Verdade. Ele achou que o outro rei resolveria a situação dele. E ele se enganou mais uma vez, foi quebrado mais uma vez. No entanto, até o rei assusta, né? Quando ele chega Ah, com a mas carta. Peraí, esse cara tá querendo confusão comigo, né? Eu não E posso ele fazer nada por você, né? tá arrumando um pretexto pra poder agora vir e Guerrear, arrebentar falou. comigo, né? Olha só. E ele é quebrado mais uma vez, né? Mais uma vez. E quando ele chega na casa do profeta, né? Ele pensou que ia ter, né? A recepção ia ser Recepção, né? glamourosa, né? Aí eu Vai vir, vai me penso, receber. né? O comandante do exército do rei da Síria, Naamã, o guerreiro, sendo recebido por um mensageiro do profeta. Aí Eliseu mandou um mensageiro, não foi nem Eliseu que foi lá nele, não. Mensageiro do profeta. Cara, olha como é que Deus trabalhou na vida né? de Naamã. Vai quebrando ele. A gente Os processos foram, né, quebrando ele, né? E depois, mais à frente, a gente vai ver aí que quem vai falar com ele ainda, vamos dizer assim, convencer ele ainda é um soldado. Eu queria destacar mais uma vez aqui o versículo 11, que é a concepção de Naamã. Olha como ele floreou a situação, como que aconteceria segundo a cabeça dele, né? Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, né? Afinal, ele era um homem importante, então ele teria que vir até mim, né? E por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Essa era a concepção de cura de Naamã, né? Uma coisa que eu ouvi o pastor Juscelio falando, Lid, que me marcou muito, isso que todo leproso, ele quer que você passe a mão na lepra dele. Né? Porque na verdade a ferida dele é na alma, né? Não é externamente. Ele quer achar só. alguém para que possa, né, cuidar, acariciar e a cada vez mais fazer com que aquela lepra, na verdade, crescesse, né? Porque ele queria alguém para passar a mão. Naamã queria uma solução rápida para aquilo, né? E a lepra, ela não é curada com imposição de mãos. Deus manda para que seja limpo. Tem um processo, Né? né? Ele tem que se limpar, né?
né? Deus quer limpar a Naamã da sua lepra. Eu vejo isso muito na nossa vida, né? Assim, muita gente acha assim, ora por mim, ora por mim. A gente ora, a gente crê no poder da oração, gente, demais, assim. Nós cremos que a oração move os céus, né? Que o nosso Deus é um Pai, que Ele recebe as nossas orações. Mas muita coisa nas nossas vidas Deus faz através de um processo, não é isso, Lídia? É um processo que a gente vive, né, meu bem? Muitas das vezes, assim, a gente passa nas ruas e vê lá, vem pra cá que eu trago o seu casamento em 3 dias, a igreja Uma da receita vitória. fácil, né, Juninho? Né? Aí muita gente acredita nessas coisas e vai, e realmente acontece, mas só que o interior, a lepra, ela age aqui dentro da gente. Então, eu percebo Deus querendo tratar o coração de Naamã, mais do que a parte externa, né, da pele. Deus já começou movendo ali interiormente, né? Quando ele não teve acesso ali direto, né, achando que o rei resolveria, e depois veio o profeta, não veio o profeta, foi na verdade, né, o mensageiro do profeta. Então tudo isso veio quebrando o quê? O orgulho de Naamã. Porque as coisas não aconteceram do jeito que ele queria, do jeito que ele imaginava, do jeito que ele entendia que tinha que ser, né? E esse processo... E assim é com a gente também, né, amor? Isso. Às vezes a gente, né, põe um projeto e acha que tudo vai acontecer daquela forma, e Deus vem, né, e trata a gente nesse processo aí. Mais uma vez, dando um toque em nós mulheres, né? Muitas vezes, assim, quando aquilo não sai, né, Lídia? Do jeito que a gente floreou, a gente sempre floreia, né? Do jeito que a gente já desenhou na nossa cabeça antes de ir lá falar com o varão, né? A gente já decide o negócio na nossa cabeça e vai lá falar com o marido. E quando não sai da forma que a gente planejou, a gente fica... Isso aconteceu um dia aqui em casa. Fica, né, que nem Naamã, às vezes, né? Assim que eu entrei no meu serviço, eu fui viajar, fiquei 2 noites, eu acho, né? Eu saí de madrugada, 2 noites fora. Aí vindo embora, eu já planejei tudo na minha cabeça, né? Chegar lá, os meninos vão lá com minha sogra, tô com saudade da minha esposa, e planejei tudo. Falei com ela pra se arrumar, que eu tô chegando. Aí cheguei em casa, nada daquilo tinha acontecido. Só que não. Só que não, né? Cara, e aquilo mirou muito, sabe? Falei, caramba. Então, bem, o que fazer quando a gente se frustra, né? Porque, na verdade, a frustração faz parte do processo. Eu tenho aprendido isso muito com os filhos, né? A gente, educação de filho, a gente sabe que a gente não pode agradar os nossos filhos em tudo, não é verdade? E eles precisam aprender a lidar com as frustrações, né? Porque as frustrações acontecem. E a gente percebe que esse processo de frustração, né, na verdade, foi o início do processo na vida de cura de Naamã. Saber lidar com esses sentimentos, né, Lídia? Nós precisamos aprender a lidar com esses sentimentos. Com o sentimento de frustração, com o sentimento de impossibilidade, né, daquilo que a gente quer não ser possível no momento. Com o sentimento, talvez, de incompreensão, porque às vezes vão vir esses sentimentos dentro da nossa família, né? Ou sentimentos de, ele tá me deixando de lado, tá pensando em outra coisa, tá dando prioridade para outra coisa. São alguns sentimentos que eles vão tomando proporções muito grandes. E eles vêm sobre a gente, não é verdade? Com certeza, né? todo mundo. Eles vêm. Agora, o que eu faço quando eles vêm? Essa que tem que ser a nossa atitude. Por isso que eu falo, a gente tem que se encher todo dia das verdades de Deus sobre a nossa vida. Porque quando esses sentimentos vierem sobre nós, o que nós temos que fazer? Proferir aquilo que Deus fala a meu respeito, né? A respeito do meu cônjuge, a respeito do meu casamento. Essas têm que ser as verdades que tem que estar sempre na minha cabeça, sabe? Porque quando vem essa luta dos sentimentos, a gente externa aquilo que Deus fala sobre nós. E foi isso que o soldado fez, né? O soldado chamou a existência isso aí em Naamã, né? Aqui na minha versão fala que ele fala pai. Meu pai, se o profeta ele tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Né? Por que o Senhor está relutando? Não vale a pena crer? Né? Então, vale mais um subjugado dele falando, olha só, dando um conselho para ele. Mas aí o que eu entendo, né? Esse soldado, ele já chamou ele de pai, já chamou ele para um relacionamento mais íntimo, já né? havia um relacionamento entre eles. Né? Já chamou ele para o lugar da família, né? Para o lugar onde os nossos corações precisam ser restaurados, o lugar onde toda essa nossa confusão de sentimentos, de pensamentos, elas vão ser tratadas. Parece que Naamã, apesar de ser leproso, né, de ter um orgulho, mas ele ouvia, né? Porque a gente vê a menina, depois o menino e agora o soldado. Todos falaram e Naamã
Mesmo relutando, ele ouviu e foi, né? E para onde que ele tinha que ir, Juninho? O que ele tinha que fazer? Qual que era o rio? Então, ele foi mandado para o Rio Jordão, né? E ele brigou porque, ele ficou indignado porque o rio, fala que o Ele rio queria ir em qual rio? Abama e Farfar, rios de Damasco, né? Melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? Então, Naamã, ele queria resolver do seu jeito, né? E o rio Farfar e Abama, eu estava pesquisando, são rios lindos, rios de águas limpas, rios bons para mergulhar. Então, Naamã estava achando que ele iria dar um passeio, né? E é um rio que pertencia à região dele, né? Era algo, na verdade, que ele também possuía, tá vendo? Sempre ele levava para algo pra que ele, ele né? podia, né? E Deus queria que fosse um lugar que mostrasse que Deus iria agir naquela área. Quando manda para o Jordão, um rio sujo, barrento e quente, né? Então, assim, Naamã, nada poderia fazer que fosse da força de Naamã. Ele tinha que ver que seria algo natural ele sair limpo daquele rio. Um rio sujo, sobrenatural. Né? Um rio sujo, ele iria sair limpo, né? Então foi isso que aconteceu. Depois que ele, né, mergulha 7 vezes naquele rio barrento, sujo, Naamã sai limpo da lepra. É onde ele vê a mão de Deus, onde ele vê o cuidado de Deus sobre a vida dele, né? 7 vezes, né? Isso me 7 chamou vezes atenção também. eu entendo que é um processo, não foi de uma vez só. Olha só. Né? Então nós somos tratados Mais um processo por na vida Deus. dele, né? Nos Tem que mergulhar processos. 7 É vezes. verdade, Imagina você através mergulhar do uma vez e processo. nada. O rio devia cheirar mal. Imagina. Aí mergulhar de novo e nada. Ué, tem uma coisa errada. Né? Eu entendo até que a gente se frustra quando a gente pensa que as coisas se resolvem da noite pro dia. Né? Mais um motivo pra gente se frustrar. Mas a gente entender que é se lançar e se render a um processo de tratamento de Deus. Essa tem que ser a nossa atitude, né? E a persistência dele também, porque ele podia ter chegado ali na 3ª, 4ª vez que ele mergulhou e falou assim, esse rio é fedorento demais, eu vou embora mesmo, porque em Israel não tem profeta nenhum, não tem Deus, não tem cura, não tem nada. Se revoltado e ir embora, mas ele persistiu. Se eram 7 vezes, ele foi até que ele contemplou a cura, né? Ele foi obediente, então. Obediente. Ele reclamou também, né? A gente percebe isso. E eu vejo isso, sabe, como amor de Deus. Como que Deus, né, expressou o amor dele na vida de Naamã e tem expressado na minha vida, nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente chega num lugar igual Naamã, né? De reclamar das situações, de achar que as coisas têm que se resolver da forma que a gente pensa, senão pra mim não serve. Resolver assim, né? Rapidamente, né? E nem por isso Deus desiste de mim. Glória a Deus. Glória Deus a não Deus. desiste da gente. Eu me identifiquei com a Naamã nesse processo aí, nessa parte aí. Porque às vezes Deus fala com a gente, e aí eu falo, não, mas eu não vou fazer isso de jeito nenhum, não vou fazer, e eu reclamo, eu falo que não vou, mas aí eu paro, ouço o Espírito Santo de Deus e faço, sou obediente, né? E eu percebo quanto a gente, né, ganha sendo obediente àquilo A que gente Deus não fala. perde em ser obediente. Trazendo a história de Naamã, né, para dentro do nosso casamento, a importância de nós sermos como Naamã era fora, mas nós sermos dentro do casamento. Uma pessoa, né, de patente, assim, o casamento, não o homem ou a mulher, mas o casal ser aquele casal, assim, unidos, casal que não vai deixar para segundo lugar. Né? A Naamã parecia que fazia isso. Ser a nossa prioridade, né? Ser a nossa prioridade, isso. Naamã parece que fazia isso. Ele era lá fora e deixava as coisas de casa, da família, para segundo plano. Às vezes nós fazemos isso também, sabe? E a gente percebe que o lugar que inicia a cura não é lá fora, onde ele era o respeitado. A nossa cura começa dentro, né? Dentro de casa. Então esse é um processo a gente entender, né? Que por mais que você pense assim, não, minha família agora está vendo só minha lepra, né? Todo mundo está aqui em casa só vê meus defeitos, só vê aquilo de ruim que eu tenho. Mas é aí, é esse lugar aí que Deus vai iniciar a sua cura. Então a família é esse lugar onde a gente é tratado, onde a gente é curado, onde a gente é lapidado para que Deus possa nos usar lá fora, nos tratando aqui dentro, né? Igual você falou, quando a gente pensa em casa, né, a gente pode pensar a casa sendo eu, né? E esse processo de dentro para fora, que a gente está falando da casa, esse processo que começa em mim, de dentro para fora.
para que eu me torne, né, esse vitorioso lá fora. Eu sou vitorioso dentro de casa. Né, para que eu seja esse homem ou essa mulher de destaque lá fora. Eu sou esse homem e essa mulher de destaque dentro da minha casa. Que os meus filhos olhem para mim, que a minha esposa olhe para mim e veja que eu não sou lá fora uma pessoa e aqui dentro outra. Mas eu sou lá fora aquilo que eu sou dentro da minha casa. Lá fora eu sou simplesmente a expressão do que eu vivencio dentro da minha casa. Isso vai fazer diferença, não é verdade? Então que a gente se submeta, né, ao tratamento da nossa casa, né, da intimidade, ao processo de Deus nas nossas vidas e que nos lancemos nesse lugar de rendição, de render esse tratamento e que possamos dar o nosso melhor na nossa casa, que é a nossa prioridade. Eu não sei se a história fala, mas eu fico imaginando como que Naamã, quando ele chegou em casa agora, imagine como foi. Imagine agora aquela casa totalmente, a felicidade que estava ali, aquela menina que pôde fazer parte do processo, a esposa que teve liberdade para chegar no esposo e falar: meu amor, diz que em Israel tem um homem de Deus que pode curar. Naamã olhar para ele mesmo e ver que ele também teve essa postura de ouvir a esposa, procurar o rei. E se aproximar de Deus, né? E todo esse processo. porque o final, né, aqui que a gente leu no versículo 18 ou 19, a gente vê Naamã, né, reconhecendo, né, que verdadeiramente há Deus em Israel. E eu percebo aqui no coração de Naamã alguém que se decidiu por Deus. Alguém que fez a escolha dele diante de todo o processo que ele vivenciou. Um coração quebrantado, um coração verdadeiramente rendido. De orgulhoso a quebrantado. Um coração Esse quebrantado. é o nosso Deus, aquele que transforma. Aleluia. É interessante também que para curar a lepra, Naamã teve que se envolver com várias pessoas. Ele não conseguiria curar aquela lepra dele sozinho. Então, trazendo para o nosso casamento, a importância de nós chegarmos, se o casamento está com uma fase ruim, né? A gente procurar uma pessoa de confiança, a gente compartilhar a ferida que está tendo, a lepra que está tendo no nosso casamento, sabe? A gente viveu um tempo desse aqui em casa, logo no início da nossa conversão, e eu pude chegar até uma pessoa de confiança e me expor: olha, meu casamento está assim, assim, assim. A gente orou e a gente foi se tratando, sabe? Até chegar assim, o ponto da gente voltar a ter um casamento bom, um casamento feliz, sem lepra, né? Dentro de casa. Então, assim, se você também precisa de ajuda, né? Procure algum membro da sua igreja ou procure algum membro da nossa família MV, né? Alguém que possa ter, nós temos as células, os líderes de célula que também podem te ajudar nesse processo. Mas busque ajuda, né? E seja curado, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Aleluia. Né? Amém. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Foi mais um Café com Casais. Beijão pra vocês. Beijão. Deus abençoe.